Segunda Crônica, capítulo 29. Na Segunda Crônica, irmão, capítulo 28, a partir do versículo 27, amém? Depois nós vamos ler também o 29. Amém? Segunda Crônica, capítulo 28, a partir do versículo 27. A palavra do Senhor diz assim, amém? Todos acharem? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Acabas adormeceu com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não como dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi programado rei e passou a ocupar o seu lugar. 29, a partir do versículo 1. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abiã Bat-Zeraum, Abi, filho de Zacarias. Ele viveu de maneira como o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa do Senhor e as reformou. Trouxe o sacerdote e o levita, reunindo na praça oriental, e os exortou dizendo: Escutai, ó levita, santificai-vos neste momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda impureza do lugar, do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante do Senhor, nosso Deus. Eles nos desprezaram, desviando o rosto de habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Fecharam as portas do porte do vestíbulo e apagaram a lâmpada. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram o holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão, vem grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nós, filhos e filhas e mulheres, estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e da sua ira se apasse de sobre todos nós. Portanto, filho meu, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para os serviços em tua presença e para seres ministros e exalarem santo perfume de seu necessário diante dele. Amém? Você crê que tem poder no sua mão, irmão? Então estenda tua mão para cá e manda a mesa para cá. Amém? Vamos orar a Deus pedindo que Deus venha iluminar minha mente, né, para transmitir essa palavra. Amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, Deus de todo o poder e toda a glória, Senhor. Mais uma vez eu estou aqui diante desse altar, com a mão dos teus filhos acendida, meu Deus, em minha direção, ó Pai.
Meu Deus, eu te peço a me ouvir cada oração, meu Deus, está sendo ministrada, meu Deus, ao meu favor, Senhor. Me dá sabedoria, me dá a revelação da tua palavra. Senhor, fala da tua igreja, usando a minha vida nesta noite. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Mas eu quero pregar nessa noite, né, lições que nós aprendemos do rei Ezequias sobre avivamento. Se nós queremos avivamento, nós temos, irmãos, que seguir os conselhos do rei Ezequias. Quem quer um grande avivamento em sua vida? Quem quer que a igreja seja uma igreja avivada? Todos nós queremos, não é verdade? Nós vemos aqui, irmão, nessa palavra, Ezequias, o filho, o pai dele era Acaz. A palavra de Deus nos ensina que ele foi, Acaz foi um homem mau, um homem que distanciou dos caminhos do Senhor, sacrificando a outros deuses, a ponto, irmão, de sacrificar o seu próprio filho pelo fogo. Assim, irmão, era o pai de Ezequias, um homem que distanciou da presença do Senhor e passou a servir um Deus que ouve, um Deus que tem ouvido, mas não ouve, um Deus que tem perna, mas não anda. Então, foi assim, irmão, da história de Acaz. E Acaz, irmãos, por tanta impiedade que ele cometeu, ele não se contentou. Foi lá e fechou, irmãos, a casa do Senhor. Não havia mais ali sacrifício, não havia ali mais oração, não havia, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a lâmpada estava apagada, os sacerdotes estavam todos distanciados da casa do Senhor. E eu vejo aqui, irmão, que o rei Ezequias, vendo toda essa situação, irmão, ele ficava indignado. Não vai chegar um dia que eu vou mudar a história do povo de Israel. Vai chegar um dia que eu vou endireitar a casa do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E esse dia, irmãos, chegou. Ezequias, a palavra de Deus nos ensina, que Ezequias, ele passou, irmão, a reinar. A Bíblia fala aqui, que ele começou a reinar. Ezequias, primeira coisa, irmão, que ele preocupou no seu reinar, foi que, irmão, reparar o templo do Senhor, reparar a casa do Senhor. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui nessa mensagem, que se nós queremos um grande avivamento na casa do Senhor, nós temos que, irmão, preocupar com a casa do Senhor, porque é aqui que nós somos abençoados, é aqui, irmãos, que nós somos limpos, aqui que nós somos purificados, irmãos, aqui que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. Você já sentiu a presença do Senhor nessa noite, irmão? Você já sentiu a glória de Deus aqui nessa noite? Não, eu já senti, mas se fosse para mim embora agora, eu já ia. Então nós vemos aqui, irmão, a partir do momento que o rei Ezequias, ele começa a reinar, ele não pratica aquilo que o seu pai praticava. Ele começa, irmãos, a visualizar o que? Davi, que foi um grande rei em Israel. Ele não olhou para aquilo que estava errado, ele olhou aquilo que estava certo. Irmão, o que eu aprendo aqui nesta noite, irmão? Não é para nós olhar aquilo que está errado, é para nós olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos observar aqui, irmão, que a primeira coisa que ele preocupou foi com a casa do Senhor. Você tem preocupado com a casa do Senhor?
A palavra de Deus nos ensina, irmão, assim que ele abriu a porta da casa dos seus irmãos, abriu o que, irmão, dentro daquela casa, o que? A imundícia, tudo fora do lugar, tudo, né, toda empoeirada, havia teia de aranha, irmão, porque você já entrou numa casa abandonada, irmão, né? É uma casa triste, né? E assim, irmão, estava o que, irmão? A casa do Senhor, aquele lugar, irmão, que foi, né, no antepassados, que houve ali, né, a glória do Senhor. Deus tinha manifestado a sua glória ali naquele lugar. A casa ali, irmão, fecha a porta da casa do Senhor, né? E a palavra de Deus nos ensina, irmão, Ezequiel, agora, irmão, ele repara da casa do Senhor. É assim que ele repara a casa do seu irmão, ele tem o que, irmãos? Uma atitude. É assim que nós temos, irmãos, que ter o que? Atitude. Se nós estamos na casa do Senhor, irmão, se nós vemos que algo não vai bem, o que nós temos que fazer, irmão? Consertar. Foi para isso que Deus nos chamou, irmão. Nós somos o corpo, irmãos, aonde que Jesus é o cabeça. Aqui tem levita, aqui tem sacerdote, aqui tem a unção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade de o quê? De fazer aquilo que precisa ser feito. A palavra de Deus nos ensina, irmão, que não havia mais do que sacrifício. Não havia mais, irmãos, né, leitura da palavra de Deus. E primeira coisa que manda repara o tempo que abre as portas. Primeira coisa, irmãos, para que haja um grande avivamento da casa do Senhor, irmão, tem que ter o que? A palavra. Nós temos que abrir a palavra, porque a palavra de Deus te limpa o homem do pecado. A palavra de Deus nos ensina, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesta noite, abra a palavra, nesta noite, deixa essa palavra entrar dentro do seu coração nesta noite. Né? Porque, irmão, não havia ali, né? Não havia mais palavra na casa do Senhor, irmãzinha. Na casa do Senhor, irmão, tem que ter momento da palavra. A palavra, irmãos, que liberta o homem. A palavra de Deus, irmãos, é um espelho para nós. Quando nós abrimos a nossa palavra, a palavra de Deus, nós sabemos se nós está sujo ou se nós está limpo. Nesta noite, essa palavra ela quer te limpar nesta noite. Essa palavra ela quer te purificar nesta noite. Eis que eu estou à porta e bato. Como que Jesus bate no nosso coração, irmão? Através da palavra. A palavra de Deus nos diz que a palavra vem para ouvir. E ouvir o que, irmão? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos levanta. É a palavra de Deus que nos cura. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida, irmão. Quer um grande avivamento na sua vida, irmão? Começa a ler a palavra. Começa a meditar de dia e de noite na palavra. A palavra é maravilhosa, irmão. Coisa maravilhosa, irmão, eu ter contato dessa palavra. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Se eu estou pregando, glória a Deus. Se eu estou ouvindo, eu estou sendo alimentado. Eu tenho prazer aqui, irmão, de ouvir esses nomes de Deus pregando, irmãos. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que nós precisamos dela. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Limpa o seu coração. Se nós queremos um grande avivamento na nossa vida, nós temos que ter o quê? Atitude. Ezequiel tem o que? Atitude. Eu não vou seguir o caminho dos meus pais. Eu vou seguir
o meu Senhor, Criador do céu e da terra. Eu vou andar na presença dele, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos o que, irmão? Da luz deste mundo, irmão. Nós somos, irmãos, da luz deste mundo. As pessoas lá fora, irmão, precisam olhar para nós e fazer que ela é um homem de Deus. Aquela mulher era uma mulher de Deus. Aquele jovem é um jovem de Deus. Ele não fala palavrão, ele sabe falar, ele sabe ouvir, ele tem tempo para todas as horas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, irmão. Nós somos a luz deste mundo, irmão. Aleluia, eu sinto a glória de Deus, irmão. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Se nós queremos um grande avivamento na nossa vida, irmão, aqui a palavra de Deus nos ensina que não havia mais sacrifício na casa do Senhor. Né? A Bíblia fala, irmãos, que o reino de Deus é tomado à força, irmão. Não é fácil de nós chegar aonde está a nossa bênção, não, irmão. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos numa luta espiritual. Né? O apóstolo Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Louvado e engrandecido em nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor. O Senhor é minha força e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. O povo de Deus hoje não quer sacrificar mais. Eles pensam, não, nós estamos vivendo na nova aliança. É verdade. Mas não precisa sacrificar bode, nem carneiro, nem boi, nem nada não, mas nós temos que sacrificar o nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Roma, né, para nós oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, que é agradável a Deus. Nós temos que sacrificar o nosso corpo e não falar não para o pecado. Nós temos que sacrificar, irmão, da nossa vida no altar do Senhor. Ter uma vida de santificação, irmão. Muitos falam, nós estamos no tempo da graça. Estamos sim, irmão. A salvação é de graça. Graça é para nós, mas Jesus pagou o preço. Jesus derramou o seu sangue. Não foi de graça não, irmão. O povo acha que foi de graça, mas o sangue do nosso Jesus foi derramado ali naquela cruz, irmão. E nós temos, irmão, que ser grato por esse Jesus. Nós temos para ser obrigado. Nós temos, irmãos, sim, que nos sacrificar nossa vida para pregar o Evangelho. Não é porque o apóstolo Paulo, irmão, ele sacrificava, foi açoitado, foi preso, né? Foi amaldiçoado, mas ele perseverou até o ponto de ele fazer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. É tempo de nós sacrificar, irmão. Aleluia. Você tem sacrificado a sua vida? Você tem tirado tempo de oração com o seu Deus? Você tem, irmãos, colocado a sua vida no altar e falar, Senhor, me usa. Usa minha boca, usa minha vida. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor na minha casa. Eu quero ser um homem abençoado dentro da minha casa. Eu quero ser uma mulher abençoada dentro da minha casa. Eu quero ser um filho abençoado pelos meus pais. Eu quero ser bênção para todo lugar que eu estiver. Temos que sacrificar.
Aleluia, Jesus. É tempo de nós olhar para a palavra de Deus, irmãos. Olhar para a vida dos apóstolos da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmãos, eles tinham uma vida de oração, viviam unidos, cantando e louvando ao Senhor, e em cada culto que, irmão, Deus acrescentava almas à igreja, irmão. Essa igreja tem que ser luz para aqueles que estão chegando, irmão. Tem que, o altar tem que estar santificado, irmão. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina daquele que usa de engano, ele não permanece na casa do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele vê coisa onde que nós não vimos. O nosso Deus, Ele sonda a igreja, irmão. O nosso Deus, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece, irmão, o seu levantar, irmão. Não tem nada que fica oculto diante do nosso Deus. Sacrifica ao Senhor, jovem, sacrifica ao Senhor, né, que todos os seus colegas possam olhar em você, mas não, aquele menino é diferente, aquele jovem é diferente, ele transmite paz, ele transmite confiança, ele não anda de qualquer maneira. Nós temos que ser a luz aonde que nós estivermos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que as lâmpadas, né, da casa do Senhor estavam, irmãos, apagadas. Já não tinha mais ninguém para acender as lâmpadas na casa do Senhor. Nem havia, o que, irmãos, trevas. Havia escuridão, irmão, estava todo cego, que, irmão, espiritualmente falando, irmãos, ele estava todo cego, o povo de Deus. O povo, irmão, estava todo sem o que? Direção. É assim, irmãos, que acontece na nossa vida. Quando nós descuidamos espiritualmente, irmãos, deixamos, né, o fogo do Espírito Santo apagar, irmãos, né, e nós percebemos quando a lâmpada está se apagando, irmão. E como que é, pastor, que eu percebo que ela está apagando? Quando você não tem mais prazer de orar, quando você não tem mais prazer de ler a palavra do Senhor, quando você não tem prazer de vir na casa do Senhor, quando você não tem mais prazer de louvar o nome do Senhor, quando você deixa as coisas mundanas entrar dentro do seu coração. A lâmpada da casa do Senhor estava, irmãos, todas apagadas. Né? O que eu preciso, pastoreado, para a lâmpada acender? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos ensina: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus está aqui nesta noite para acender a sua lâmpada. Jesus está aqui nesta noite para abrir os seus olhos nesta noite. Ele está aqui nesta noite para tirar as escamas do seu olho nesta noite. Coisa triste, irmãos, né? Pessoa cega espiritualmente. Ele age, irmãos, como uma pessoa sem entendimento. Ele pensa somente nas coisas deste mundo. Eu tenho que aproveitar minha vida porque eu vou morrer mesmo. Assim era o estado do povo de Israel. Estava com seus olhos vendados, já não via mais a glória de Deus, já não sentia a presença de Deus, já não tinha mais comunhão com Deus, já não tinha mais prazer de estar com Deus. A lâmpada do que, irmãos, apagaram. E nesta noite, irmãos,
saia daqui iluminado nessa noite. O que eu tenho que fazer para essa lâmpada acender? Tem que banar, irmãos, de forma que você vai banando. Não é assim que acontece com o povo. Não é assim quando você está acendendo a churrasqueira, você pega lá, ó, e começa, ó, banar. E aí você manda, opa, tem fogo, tem fumaça, tem fogo, né? Você vai banando, quando você não, a brasa pega fogo, irmão. É assim que nós temos que fazer, irmão, quando perceber que o fogo está apagando, o que, ó? Eu vou soprar, eu vou banar, né? Aí quando você vai banando, vai dando fumaça, você vai chorando, não é assim que acontece? Não é assim que acontece, irmão. Né? Quando a fumaça vem nos olhos, aí ele começa a chorar. É sentir a presença do Senhor. É Deus trabalhando, é Deus agindo, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, irmão. Saia daqui, irmão, aceso nesta noite. Não deixe a sua lâmpada apagar, irmão, é individual. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Para concluir a mensagem aqui, irmão, porque eu não gosto muito de passar do tempo, né? A gente tem que ser prudente, né? No horário, mas eu queria falar mais, mas tem que ter sabedoria, né? A palavra de Deus, né? Que eles deixaram de queimar incenso sagrado, né? O que é isso, pastor Gênesis? Eles deixaram de queimar o que? Incenso, né? Simboliza o que, irmão? Já não orava mais, já não tinha mais tempo, irmãos, para orar. Irmão, nessa noite, irmãos, nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, irmão. Nós temos que chegar diante do nosso Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Você, irmão, nós temos um Deus que comunica com nós. Entra dentro do seu quarto, irmão, e passa momentos com Deus. Coloca um fundo musical ali, irmãos, e começa derramar a sua alma no Senhor, peça para Deus te renovar, peça para Deus te fortalecer, peça para te Deus dar força para vencer a tempestade. Irmãos, uma coisa que eu aprendi essa semana, que vai ensinar, muitas pessoas falam assim, não, Deus, tira essa luta de mim, tira essa dificuldade de mim. Deus nunca vai tirar. O próprio Jesus falou, neste mundo vós tereis o que? Aflições. Jesus passou por momentos difíceis, irmão. A igreja primitiva passou por momentos difíceis. Os reis que Moisés, Abraão, Isaac passou por um momento difícil. Passou. Todos passaram e nós vamos passar. Mas o que eles pediram? Irmão, Deus me dá força para me vencer esse problema. Senhor, me fortalece, abre o meu entendimento, porque Deus é nossa força. Irmão, se você pedir força e sabedoria, Deus vai te orientar, Deus vai iluminar, você vai passar aquele problema cantando o hino da vitória, irmão. Cantando o hino da vitória, porque, irmão, eu já passei por problema, eu já passei na oraria de Deus, irmão. Eu já fui massacrado, irmão. Quem me vê hoje, mas você não sabe o que eu passei no passado. Fui massacrado. O próprio meu pastor, o primeiro pastor meu, disse, pastor Gê, você está passando no plano de Deus. Deus está te moendo. Deus está te moendo, porque Deus tem uma obra grande na sua vida. Não preocupe, Deus é contigo. E eu ficava aqui, Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá sabedoria. E Deus, irmãos, me orientou. E aqui, irmãos, eu concluo. Aí Deus chamou, Ezequiel chama, irmãos, o sacerdote levita para reatar o que? Aquela aliança. Ezequiel chama, irmão, o povo
para fazer uma aliança com Deus. Como é que está a sua aliança com Deus? Está firme? Você tem mantido essa aliança com Deus ou quebrado ela? Você lhe entregou a sua vida para Jesus, irmão? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmão, nós estamos o quê? Fazendo aliança com o nosso Deus. A partir daquele momento, nosso nome, o que, irmão? É escrito no livro da vida. Você passa a ser o que, irmão? Cidadão do céu. Você passa, irmão, do lado errado para o lado certo. Você passa, irmãos, naquele momento que você estava cego, Deus vai lá o que? Abra os seus olhos e Ele começa a escrever uma nova história na sua vida. Aquilo que tudo que você cometeu no passado, irmão, Deus lança no mar do esquecimento. Então faça aliança com Deus nesta noite. Quem quer aceitar Jesus com seus olhos nesta noite? Quem quer vir aqui no altar nesta noite e entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Hoje é o tempo oportuno do Senhor, irmão. Às vezes a pessoa diz, não, eu já tenho Jesus, não, irmão. A palavra de Deus nos ensina. Com o coração nós cremos. E com a boca nós faz o que? A confissão. Mas eu me lembro direitinho de que eu aceitei Jesus. Irmão, isso é a coisa mais sincera. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela. Eu achei que eu estava aceitando Jesus naquele dia que eu fui para a igreja embriagado. Mas não foi. Eu aceitei Jesus quando eu era criança. Onde é a Igreja Universal ali, ele era auxiliar. Um amigo do meu pai me convidou para ir na igreja com ele. Eu peguei e fui, e aceitei Jesus, criança ali. O diabo se andou da minha vida, mas Deus me resgatou. Deus foi lá, pegou eu de novo e colocou eu na casa do Senhor. Então, irmão, seja livrado nessa noite. Saia daqui, irmão. Saia daqui, irmãos, com essa palavra. Eu quero passar, eu quero fazer da mesma forma que o rei aqui fez. E assim o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, irmão? A senhora vai ter essa oportunidade no Deus. Amém? Jesus é bom, né, irmãos? Jesus é bom e o diabo não presta.